John Arias está muito próximo de retornar ao futebol brasileiro. BAP deu a ordem e Flamengo aprovou emenda que estende veto à participação de dirigentes de outros clubes na eleição rubro-negra. Flamengo anuncia 3 reforços de uma vez para a base. Sem Jorginho, técnico Filipe Luís tem dúvidas na escalação no meio e no ataque. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nessas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão, é vencer, vencer, vencer. Vai pra cima deles, Flamengo. Uma vez Flamengo até morrer. E a gente precisa vencer aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro para conquistar a primeira vitória. Flamengo e Internacional se enfrentam daqui a pouco no Maracanã. E eu vou falar aqui da KTO, que é a maior e melhor casa de apostas do mercado, com as melhores odds. E a gente fez aqui Flamengo vencendo 7,5 escanteios e 2,5 cartão. Tem que sair 3 cartão no jogo, tem que sair 8 escanteios no jogo e o Flamengo tem que vencer uma odd 1,95. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você abrir sua conta na KTO. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Pressionado após o vice-campeonato da Supercopa Rei e vindo de uma sequência de 3 derrotas seguidas, o Flamengo tenta hoje virar a chave contra o Internacional no Maracanã. Maraca lotado, mais de 50 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Teremos aí certamente mais de 60 mil torcedores cantando, vibrando, empurrando o Flamengo para essa primeira vitória no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Filipe Luís não contará com o volante Jorginho, que está fora, vai cumprir a suspensão automática. Ele foi expulso na primeira rodada contra o São Paulo. Após o término da partida, o árbitro expulsou o volante do Flamengo por reclamação. E aí, a ausência de Jorginho, o técnico Filipe Luís está aí sem contar ainda com o espanhol Saúl Ñíguez, que se recupera de uma cirurgia. O jogador continua entregue ao departamento médico, um processo aí de recuperação. A tendência é que Filipe Luís utilize Everton Araújo, garoto, ao lado de Eric Pulgar. E ainda tem a posição aí do Carrascal, né, que foi expulso na Supercopa Rei contra o Corinthians, mas ele vai cumprir a suspensão numa próxima Supercopa Rei. No Campeonato Brasileiro, ele pode atuar normalmente. Na lateral direita, Emerson Royal e Varela disputam uma vaga. Na zaga, Léo Ortiz disputa com Vitão. O zagueiro titular do Flamengo, Ortiz, não atravessa aí um bom momento, não iniciou um bom 2026, e a tendência é que Vitão forme aí a dupla de zaga com o Léo Pereira. Tem aí a questão também do Everton Cebolinha. A torcida vem cobrando muito a titularidade desse atleta na ponta esquerda. O próprio Cebolinha mostra aí um descontentamento na sua fala. Foi o que aconteceu na Supercopa Rei e ele se preparou para isso e está melhor do que os jogadores da sua posição, melhor fisicamente, melhor tecnicamente. Existe a possibilidade de Lucas Paquetá começar jogando. Inclusive, na coletiva de apresentação, ele disse que estava na temporada lá na Europa, inclusive estamos na metade da temporada europeia, diferente daqui do Brasil, que estamos no início, e ele está numa condição física melhor do que os outros. Acontece que teve aí 2 semanas sem atuar pelo West Ham e sem treinar. Pegou o voo, veio para o Rio de Janeiro, se apresentou e foi direto a Brasília, jogando 20 minutos, chegou a perder um gol de cara aí, né, nessa Supercopa Rei, mas ele disse que está 100%, então não será surpresa se o Filipe Luís começar com o Lucas Paquetá no time titular. Qual é o seu time ideal hoje para encarar o Internacional? Você está confiante na vitória? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar. Bom, vamos falar aqui do Pix do Milhão, porque entramos aí numa reta final. Na próxima sexta-feira já tem sorteio de R$1 milhão. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você adquirir seus pontos. Hoje, nesta quarta-feira, em homenagem ao jogo do Mengão, tem promoção para você adquirir seus pontos e concorrer a R$1 milhão, sexta-feira, no Pix do Milhão.
Olha, o BAP ordenou e o Flamengo conseguiu aí aprovar na noite de ontem uma emenda no estatuto proposta aí pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que muda regras para as próximas eleições do clube. A medida aumenta a proibição a dirigentes de outros clubes de participarem dos poderes da Gávea ao criar uma quarentena de 12 meses para se desligarem dos cargos. Em reunião do Conselho Deliberativo, a emenda foi aprovada pelo placar de 409 a 111 votos, né? 409 votaram a favor, 111 votaram contra, além de 15 abstenções. Sobre a emenda, que foi aprovada no COD, né, no Conselho Deliberativo do Flamengo, a decisão impede que associados participem de qualquer poder do clube, caso tenham qualquer vínculo de gestão, controle, influência ou apoio financeiro com outro clube ou com uma SAF no Brasil ou no exterior. Isso inclui não só cargos formais, diretor, conselheiro e gestor, mas também ser investidor, acionista ou cotista, ter participação indireta por meio de empresas, holdings, fundos ou terceiros, exercer influência relevante, poder de veto ou expectativa de benefício econômico, realizar empréstimos, aportes, garantias ou qualquer apoio financeiro, mesmo que informal ou sem remuneração. A regra é ampla e preventiva, alcançando vínculos diretos e indiretos, ainda que a pessoa não apareça oficialmente como sócia ou administradora. Quem se enquadrar nessas condições fica automaticamente impedido de participar dos poderes do clube. Só poderá voltar a participar 12 meses após comprovar o desligamento total de qualquer vínculo de outro clube ou SAF. Deixa eu dar um exemplo aqui, o que o Flamengo mudou no estatuto através de votação no COD, a pedido, né? Isso foi uma proposta do BAP e foi aprovada ontem. Marcos Braz era diretor de futebol do Remo. Marcos Braz ele não poderia se candidatar a nenhum cargo no Flamengo, estando vinculado ao Remo. Só com o desligamento dele do Remo, aí teria que esperar 12 meses, ou seja, um ano, para ele conseguir se candidatar a alguma coisa. Landim está envolvido aí com investimento em outros clubes brasileiros, né? Indiretamente ele está participando aí, ou como cotista, ou como acionista, ou como investidor, né? Ou alguma coisa, né, que envolva a figura do Landim a esse clube. Não pode. Aí teria que esperar 12 meses para se candidatar a alguma coisa. Então, essa aí foi a medida aprovada ontem, né, no COD, no Conselho Deliberativo. Então, quem é dirigente ou é ligado a outro clube não pode mais se candidatar ao Flamengo, terá que esperar esse período de 12 meses, ou seja, um ano. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa medida. Olha, o John Arias está muito próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras. Isso mesmo. Jogadores do Palmeiras, inclusive, já foram informados do acerto de John Arias. O West Ham aceitou a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. O West Ham não, o Wolverhampton. E o Fluminense teria até 3 dias para igualar a proposta. Porque na cláusula, quando o Fluminense vendeu o John Arias ao Wolverhampton, o Fluminense colocou na cláusula, olha, se algum clube fizer proposta ao John Arias, nós temos prioridade de igualar. Só que o Fluminense não tem esses 25 milhões de euros. O Fluminense acabou de contratar aí o Savarino do Botafogo, isso gerou um custo e tudo mais. E aí, o Palmeiras está sozinho nessa. Inclusive, o Fluminense já foi informado e não respondeu. O prazo final é até hoje, esta quarta-feira. Então, tudo indica que o John Arias será anunciado como reforço do Palmeiras, 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, um contrato de 5 anos. O Wolverhampton deve estar soltando fogos, porque o jogador está lá há 6 meses e não aconteceu ainda. O John Arias não jogou nada, uma das piores contratações do clube inglês, que está aí muito próximo de ser rebaixado, né, na Premier League e disputar a Championship no ano que vem. E aí, a preferência, essa questão de preferência do jogador, o John Arias ele não tem preferência de Palmeiras e Fluminense, é quem chegar a pagar e leva. Ele inclusive vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, só que agora vai defender as cores do Palmeiras. O Flamengo não fez nenhuma movimentação nesse cenário,
A grande contratação que o Flamengo queria era o Lucas Paquetá. Na posição do John Arias, o Flamengo tem uma porção de gente e o Flamengo agora tem uma prioridade nesse mercado, que é a contratação de um atacante, um centroavante com características diferentes da do Pedro. Eu sei que tem muitos torcedores aí chateados com essa contratação do Palmeiras, com o John Arias. Muita gente queria o John Arias no Flamengo, mas isso não passou pela cabeça do dirigente, né? O nome do John Arias até estava no scout, mas por uma questão de prioridades, o Flamengo colocou toda a carga em Lucas Paquetá e ainda tenta, nesta janela, a contratação de um atacante. Bom, se o Flamengo conseguiu 3 reforços para os profissionais, Paquetá, Endriel e Vitão, na base também é a mesma coisa. O Flamengo anunciou 3 contratações para a categoria sub-20. Se acompanha na imagem o zagueiro Munhoz, vindo da Portuguesa de São Paulo, o lateral esquerdo Ramires, vindo do Mirassol, e o atacante Josmar, do Avaí. Munhoz e Ramires foram observados na Copinha. Os dois estão aí no último ano de sub-20. O Flamengo tratava com urgência a contratação de um lateral esquerdo para a categoria desde a final do Mundial do ano passado. Josmar já era um atleta que estava na lista de monitoramento do clube desde 2023. O Flamengo segue na busca de mais reforços para a base. Aliás, a informação da contratação desses 3 atletas para o sub-20 é do Flabase e do Flazoeiro. Bom, a gente volta a qualquer momento, que hoje tem jogo do Mengão e na minha próxima entrada aqui, no próximo vídeo, a gente traz tudo sobre o duelo Flamengo e Inter Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e os últimos detalhes desse jogo e também do mercado da bola, tem muita coisa acontecendo. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!